Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta nossa inovação dos seminários, nesta aula especial. Nós estamos aqui na classe da ala Chácara das Pedras, destaca Porto Alegre Norte, aqui no Rio Grande do Sul. Então, com essa classe tão especial, eles deixaram a gente fazer essa participação. Hoje nós vamos estudar algo bem importante. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui e nós vamos estudar sobre o nosso querido apóstolo Paulo. Nós queremos muito aprender com ele. Ele é um grande líder, um grande pessoa tão magnífica. Então, queridos jovens que estão no YouTube, lembre-se que vão aparecer 3 perguntas, tá? 3 slides com 3 perguntas. E nessas perguntas estarão em amarelo. Não esqueçam de pausar o vídeo e responder no seu caderno de estudo. O link para responder e dizer que vocês recuperaram essa aula de recuperação vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui do vídeo, tá bom? Mas qualquer dúvida, no nosso canal nós temos um e-mail que vocês podem entrar em contato com nossos assistentes administrativos. Lembrando, eu sou o irmão Viana, coordenador do seminário e institutos aqui de Porto Alegre. E nós queremos fazer todos vocês bem-vindos e que vocês tenham uma experiência maravilhosa. Hoje, queridos jovens, nós iremos aprender sobre Paulo e nós vamos abranger os capítulos 22 e 23, 26 e 28, tá? Da aula de hoje. Nós queremos deixar claro que que nosso querido apóstolo Paulo, ele foi preso. Preso por quê? Por pregar o evangelho. Mas antes de nós iniciarmos esta grande oportunidade de estudarmos as palavras, todas as experiências, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Então, como nós estamos com esses jovens seminaristas tão especiais, eu queria iniciar perguntando: em que você confiaria para fazer o seguinte e por quê? Tá bom? Então, meus queridos alunos que estão comigo aqui na sala, eu gostaria de perguntar: quem vocês escolheriam, né, para escolher a roupa de vocês? Quem vocês confiariam? Minha mãe, Ah, e por quê? porque ela é minha mãe, ela sempre faz as melhores escolhas e eu sei que eu posso contar com ela pra tudo. Excelente, Duda. Muito obrigado, Eduarda. Quem você confiaria para escolher onde você deve morar? Acho que meus pais também, né? Porque acho que eles que têm mais conhecimento sobre isso, né? E com certeza vão estar mais preparados para escolher algum lugar bom, assim. Exatamente. Muito bem. Parabéns, Camila. Em quem você confiaria sempre para cumprir as promessas que faz? Do meu pai, porque a gente às vezes faz algumas metas assim pra receber alguma recompensa, ele sempre cumpre essas promessas. Exatamente. Parabéns, Thierry. E em quem você confiaria para ajudar você em momentos difíceis? A minha mãe, Exatamente. Parabéns, Raul. Então, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Qual dessas coisas é a mais importante para você e por quê? Eu acho que ajudar em momentos difíceis, né? Porque todos nós passamos em momentos, né? E quem sempre está ao nosso lado é os nossos pais, né? Mas quem realmente está sempre ao nosso lado é Cristo. Então, Exatamente. sempre que a gente está passando por esses momentos, sempre é bom, né, fazer uma oração, ter o nosso momentinho, né, de estudo para ver se a gente melhora. Ótimo, perfeito, Milena. E como isso o ajuda a ajuda a ter a pessoa em sua vida em quem você pode confiar? Thierry,
Eu acho que a gente pensando nessas coisas, assim, tipo, quem a gente pode nos ajudar, a gente consegue, tipo, já mapear, assim, essas pessoas e tal, e sabendo isso daí. Perfeito, perfeito. Pegando, né, o gancho, como vocês falaram, seus pais, né, minha mãe, até algo interessante que alguns líderes podem ajudar vocês, mas a Milena falou algo, um ponto central, que é Cristo e o nosso amado Pai Celestial. Agora, pensando neles, nesse exato momento, pense um pouco no Pai Celestial. Pare um momento e pense neles. Eu gostaria de fazer 3 perguntas e eu gostaria que vocês pudessem me ajudar a responder. E lembrem que as perguntas que vocês estão falando também muitas vezes são as respostas, né? As respostas que vocês falam são as respostas dos nossos jovens aí. Então, meu querido aluno Luiz, você acredita que eles, o Pai Celestial e Jesus Cristo, vão cumprir as promessas que fizeram a você? Por quê? Eu, eu acredito que sim, né? Porque eles sempre estão ao meu lado, me ajudando em tudo, e a partir do momento que eles dizem que qualquer promessa, qualquer convênio que eu fizer com Perfeito, perfeito. ele, o Senhor, vai ser cumprido. Então, é isso. Perfeito, excelente. Obrigado, Luiz. Ricardo, você acredita que o Pai Celestial e Jesus Cristo vão ajudá-lo em todos os momentos difíceis? Olha, eu creio que sim, porque, ai, como eu posso explicar? Hum, olha, para mim realmente sim. Não sei dizer muito bem, mas Mas está sim. ótimo, está ótimo. Excelente, excelente. Eu gostaria de expressar, né, o meu testemunho, Luiz e Ricardo, que quando nós confiamos nele e permitimos que eles agem em nossas vidas, o Senhor, ele abre as portas, eles até através de outras pessoas. E, meu querido professor Pedro, queres falar uma coisa? Sim, gostaria de fazer um adendo, né? Por favor. Sobre, sobre aquela pergunta onde como essa confiança no Pai Celestial pode nos ajudar a ter outras pessoas nas quais nós podemos confiar também. É estando em lugares santos, né? Estando na igreja, nós Ah, podemos colegas, alunos, amigos, uma família onde nós podemos confiar. E também, né, o Senhor ele nos guia diariamente, ele pode fazer isso. Mas às vezes é através de um amigo, às vezes é através de um líder. Então o Senhor ele sempre vai hum, colocar a sua mão em nosso dia, se nós permitirmos. exatamente. Luiz, queres complementar? Luiz, quer complementar? Não, não. Não, tu levantou a mão ali, mas não tem problema. Eu gostaria de. Opa, eu passei uns slides aqui. Eu gostaria que vocês pudessem ler Atos 23:11. Identifique o que o Senhor disse a Paulo e fez por ele. Eu gostaria, quem que pode ler para nós Atos 23:11? Eu posso ler. Por favor. E na noite seguinte, o Senhor, apresentando-se, lhe disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim te é necessário testificar também em Roma. Perfeito. Então, o que que o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, disse a Paulo e fez por ele? Disse para disse para ele ter bom ânimo e que ele Uhum. tinha que testificar em Roma. Perfeito, exatamente, exatamente. E algo interessante que o Senhor ele deu
uma tarefa, mas ele acompanhou e prometeu muitas bênçãos, né? E eu quero mostrar para vocês um vídeo que Paulo, ele estava preso. Lembra que nas aulas passadas, e vocês estudaram isso semana passada, Paulo ele fez muitas missões, muitas viagens e pregando e chamando arrependimento. E nesses capítulos que nós vamos aprender, ele fala para as pessoas o modo que ele também recebeu testemunho. E ele fez tantas coisas erradas, mas ele foi perdoado pelo nosso Salvador Jesus Cristo através de sua expiação. O que eu quero deixar claro com isso? Vocês e eu podemos ser perdoados de nossos erros, nossas falhas, através da expiação de Cristo. E Paulo, ele deixa muito claro, eu, um grande perseguidor dos santos, dos cristãos, também consigo me arrepender dos meus erros. Olha que interessante o que Cristo fez quando Paulo estava preso. Olha o vídeo. Paulo, tem ânimo. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Gostaria então de perguntar para vocês, mas antes de perguntar para os nossos alunos aqui em sala, vocês que estão no YouTube, por favor, pause o vídeo e lembre que esta é uma das perguntas que vocês devem responder, tá bom? Voltando aqui para a sala. Meus queridos alunos, o que podemos aprender sobre o Salvador com o que ele disse e fez nesse versículo? Nós podemos aprender que o Senhor, ele nunca nos desampara, ele sempre está conosco, independente da situação que nós estejamos, seja ela muito boa ou não tão favorável assim quanto era a de Paulo no momento. Exatamente. Obrigado, meu professor. E eu gostaria de perguntar para Milena, quando foi que o Salvador demonstrou uma dessas verdades em sua vida ou na vida de alguém que você conhece? Muitas das experiências que eu tenho é no templo, né? Então, teve um dia que teve batistério e quando a gente entrou no templo, né? Eu pude sentir o espírito, né? E quando a gente entrou assim na sala do batismo, eu olhei assim para as irmãs, né? E eu vi assim, ó, como se elas tivessem asas, né? Porque elas eram uns anjos. E muitas das vezes que eu tenho essas experiências assim, eu compartilho, né? Com as pessoas ao meu redor, né? Principalmente com meus amigos. E essas experiências eu compartilho com eles e eu falo o meu testemunho, né? E muitas das vezes eu também já pude, né, convidar uma amiga minha
para participar de uma conferência da Estaca. Ah, que legal. Então, aham. Então eu tô vendo que eu tô fazendo o meu melhor, né, para compartilhar, né, esse evangelho. Então é uma coisa assim que eu me sinto muito bem fazendo. Perfeito, perfeito. Obrigado por compartilhar. Agora, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês, tá bom? Gostaria de fazer uma dinâmica. Lembrando que esta aqui é a segunda pergunta que vocês que estão assistindo no YouTube, então pause o vídeo e escreva essas perguntas no seu caderno de estudo, tá bom? Eu gostaria de fazer uma dinâmica. Então, eu gostaria de pedir ajuda para Milena, para Eduardo e para Camila. E vocês vão ficar responsáveis para encontrar as promessas no canto esquerdo, né, as promessas que o Salvador fez. E eu vou pedir para o Luiz e Thierry achar, né, o cumprimento das promessas em Atos 23:11 e Marcos 16, 17 e 18. Então, o Thierry fica com Atos 23:11 e o Luiz com Marcos 16, 17 e 18. E aí a Milena, Eduarda e a Camila, tá bom? Os nossos alunos que estão no YouTube, por favor, pause o vídeo e a gente vai fazer essa dinâmica e nós voltamos. Vou dar 2 minutos, tá bom? Então, vou pedir 2 minutinhos para o pessoal aqui fazer. Então, nós pausamos, fizemos a dinâmica, agora nós vamos responder. Então, meninas, quais são as promessas encontradas em Mateus 28, 19 e 20? Eu vi aqui, né, que no 19 fala para ensinar, né, as nações batizando. E já no Perfeito. 20 fala para ensinar a guardar, né, os mandamentos do Senhor. Exatamente, exatamente. E então a promessa é que, né, os apóstolos eles tinham que ensinar a todo momento, né? E também ensinar o quê? A guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado. E aí ele diz assim, ó, eu estou convosco todos os dias, até o fim, né? Em Atos 23. Eu estava vendo aqui na escritura que não fala tão claramente, mas o Salvador ele promete estar sempre com a gente, que nem nessa escritura aí, tipo, nunca Exato, ele nunca vai nos abandonar. perfeito, ótimo. Em Mateus 10. Aqui tá falando, né, quando Cristo estava chamando os apóstolos, mas também se aplica a gente, né, que fala que eles iriam ser conduzidos à presença dos governadores, dos reis, e que eles não precisavam ter medo, né, eles não precisavam ficar preocupados com o que eles iriam falar, porque o Senhor, ele ia deixar o Espírito dele, né, com eles, e eles saberiam o que falar por causa do Espírito Santo. Exatamente. E qual foi o cumprimento destas promessas? Ali em Atos 23:11, fala sobre o cumprimento das promessas, que, como as gurias disseram, que o Senhor promete estar comigo, convosco até o final dos tempos. Algo desse tipo, assim. Perfeito, Tanto exatamente, que o Senhor apareceu a Paulo. E também que ele deveria continuar pregando o evangelho. E fala que ele deveria pregar o evangelho também em Roma. exatamente. E em Marcos 16, Fala que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, né? Assim, se aplica diretamente a nós, né? Que se nós formos batizados, crermos até o final, nós seremos salvos e voltaremos à presença do Pai. perfeito, perfeito. Obrigado, Luiz. Exatamente. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso amado professor Pedro. Para você, meu querido professor Pedro, por que é importante que Jesus Cristo
cumpra suas promessas. Perfeito. Cristo, ele sempre fará a parte dele. Ele vê isso como importante porque ele nos ama, ele nos conhece pelo nome. Então, nós temos que lutar dia a dia para nós cumprirmos, porque ele nos amando, ele sempre vai cumprir. Considero isso muito importante. Perfeito, perfeito, excelente. Muito obrigado. Eu gostaria de ler essa citação do nosso querido apóstolo Elder Bedner, do Coro dos 12 Apóstolos. Ele ensinou: todas as grandíssimas e preciosas promessas oferecidas pelo Pai Celestial e a seus filhos não podem ser plenamente contadas nem descritas. No entanto, até mesmo a lista parcial das bênçãos prometidas deveria fazer com que cada um de nós se assombrasse e se prostrasse e adorasse o Pai, em nome de Jesus Cristo. Com esta promessa de um apóstolo como Paulo, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quais são alguns recursos que tem as promessas que o Pai Celestial e Jesus Cristo fizeram a nós? As Escrituras são provas vivas de promessas feitas por Pai Celestial e por Jesus Cristo. Exatamente. Nós temos as nossas santas Escrituras. Também nós temos a Força Jovem, um grande livreto com instruções. Nós temos crianças e jovens para fazer metas, grande instrução, vem, segue-me. Nós temos as palavras modernas, ali a Rona. Eu gostaria, meus queridos jovens, deixar uma última orientação. O Elder Stanley de Ellis foi um 70 autoridade geral, e ele ensinou algo tão bonito, que ele diz: irmãos e irmãs, podemos ter fé para confiar nele. Ele quer o que é melhor para nós. Ele vai responder às nossas orações. Ele vai cumprir suas promessas. Ele tem o poder para cumprir essas promessas. Ele sabe tudo. E mais importante, ele sabe o que é melhor para nós. Eu deixei essas referências, eu gostaria que vocês dessem um print e depois, no seu estudo, pudessem estudar essas escrituras, essas referências, e eu quero deixar um convite para vocês. O Senhor conhecia os sacrifícios e as provações de Paulo e estava com ele. Ele fará o mesmo por mim? Eu gostaria de prestar meu testemunho, que como um líder nesta igreja, como um professor e principalmente como um filho de Deus, eu sei que ele cumpre as promessas, os convênios que ele faz com a gente. Lembrem que todo domingo, vocês e eu fazemos os convênios no domingo tomando o sacramento, de recordá-lo sempre, guardar seus convênios, seus mandamentos. E eu prometo que vocês serão imensamente abençoados, meus queridos jovens. Você, pai, mãe, líder que está assistindo esta aula, pause o vídeo e esse sentimento de algum aluno que veio no seu coração, chame ele para participar de uma classe do seminário. Em qualquer parte deste Brasil tem uma classe do seminário. E eu convido vocês a fazerem isso. E esta é a minha mensagem que eu deixo com vocês. Esta aula, que não importa as dificuldades que nós temos, ou teremos, tivemos, e que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, que ele, por mais das dificuldades e aflições, por pregar o evangelho, fazer o bem, ele não desistia de levantar a sua voz e de falar sobre Cristo. Esse é o meu testemunho que eu deixo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito Amém. obrigado. Amém. Muito obrigado por participarem da aula. E qualquer dúvida, por favor, podem comentar aqui nos comentários aqui embaixo.